tudo bem? Eu falei que eu vinha contar para vocês uma história que eu contei outro dia para uns jovens que participam de um projeto chamado Espaço Pi. Eles se encontram toda segunda e sexta-feira no espaço de arte e criação, no espaço de inclusão, que é um projeto muito bonito de uma amiga minha chamada Luísa Azevedo. Esse projeto começou lá em 2017, a gente começou juntas, depois ela seguiu lindamente com esses jovens e com a equipe dela de psicólogos, e eu voltei para trabalhar com os bebês. Agora a gente se encontra de vez em quando. Eu vou contar a história para eles. Como agora os encontros são virtuais, no outro dia eu estava aqui no meu computador aqui em casa e todos eles, cada um nas suas casas, a gente pôde se encontrar para contar a história. E eu escolhi 2 histórias para contar para eles e disse que voltaria para cá para contar para vocês também. Então, uma dessas histórias eu vou contar hoje. A outra história eu conto outro dia. São 2 histórias com o mesmo tema. A gente conversou sobre esperança. É um momento que a gente tem falado muito sobre esperança. E aí, eu escutei de alguém naquela semana que não existe esperança sem fé. A gente precisa ter fé para ter esperança. Eu acredito nisso. E aí eu fui pesquisar o que era fé. E fé pode ser tanta coisa. A gente pode ter fé numa coisa, num objeto. A gente pode ter fé numa pessoa, numa religião, numa crença, numa lei. A gente pode ter fé no que a gente quiser. Fé é acreditar que vai acontecer alguma coisa de bom sem que a gente saiba como. A gente acredita que algo de maior pode interferir para que algo de muito bom possa acontecer. Eu tenho fé nas histórias, eu falei isso para eles. Então, é por isso que eu escolhi essas 2 histórias para contar para eles. A primeira que eu vou contar hoje para vocês começa assim. Era uma vez, na época que os animais falavam ainda, e tudo era muito frio, tudo era muito deserto e escuro na floresta. Os animais viviam com frio e aconchegados assim no cantinho. O leão não aguentava mais de tanta reclamação e um dia seguiu viagem para tentar achar solução para os seus problemas. Ele andou e voltou com uma novidade que ele ouviu das montanhas e dos riachos e dos ventos, que numa montanha bem distante, dentro de uma caverna, ao lado leste da floresta, vivia o sol, uma criatura que tinha o poder do brilho e do calor. Ele então falou isso para os animais e os animais responderam: mas é quem vai buscar o sol para a gente? E o urubu, muito esperto, muito corajoso, falou: eu vou buscar o sol. E partiu em viagem. Andou em busca daquela montanha onde tinha a caverna do sol no lado leste da floresta. Quando ele chegou bem perto, ele começou a sentir aquele calor. Sentiu aquela luz forte, fechou os olhos. E, de repente, com uma patada, arrancou com suas garras um pedaço do sol. Era muito quente e ele pensou: como é que eu vou levar isso de volta para a floresta seguro? Ele botou, então, em cima da sua coroa de penas coloridas. Foi andando de volta para a floresta, mas começou a sentir um calor, o suor começou a escorrer pelo rosto, ele começou a sentir um cheiro de queimado que foi aumentando. O calor mais ainda foi quando ele começou a bater suas asas e percebeu que a sua coroa, toda colorida, com aquelas penas maravilhosas, tinha se acabado, tinha se queimado. O urubu estava careca. Ele voltou muito triste para os animais, envergonhado da sua nova aparência, chegou perto deles e disse: eu não trouxe o sol, é uma missão impossível. E com vergonha foi para o alto da montanha e só desce quando os animais terminam suas refeições. Isso ele faz até hoje. Bom, os animais se reuniram de novo e o leão perguntou: quem que vai agora? Se o urubu, que é corajoso e valente, não conseguiu. E o gambá, se sentindo esperto, inteligente, falou: eu vou.
e partiu em viagem em direção àquela montanha onde tinha caverna no lado leste da floresta, onde morava o sol. No meio do caminho ele já começou a sentir aquela luz, sentir aquele calor, e então ele não conseguia deixar de olhar para aquilo. Era muita claridade. Ele abriu e arregalou os olhos, e então ficou como se fossem 2 pires. Ele foi chegando perto do sol, pegou o sol com uma patada e pensou: nossa, como é quente, como é que eu devo levar isso de volta para lá de forma segura? Eu vou colocar na minha cauda. Virou de costas para o sol e voltou. No meio do caminho, ele começou a sentir um calor, começou a sentir um cheiro de queimado e percebeu que alguma coisa estava acontecendo na sua cauda. Saiu correndo e entrou no rio. E quando ele olhou, a cauda dele, que era preta, escura como a noite, ganhou uma lista branca de cinza. Foi assim que o gambá passou a ter esses olhos bem arregalados como 2 pires e a cauda com uma faixa branca. Quando ele chegou de volta lá no grupo dos animais, ele falou: eu não consegui trazer o sol. É impossível. Os animais já começaram a ficar desesperados, tristes. Voltaram a não ter esperança. Quando eles escutaram uma voz bem fininha lá no cantinho falando: eu vou buscar o sol. Era a vovó aranha. Mas como que a senhora vai? Falou o papagaio. Se o corajoso urubu não conseguiu, o inteligente gambá não conseguiu, você acha que a senhora vai conseguir? Uma velha frágil. Os outros animais concordaram. Mas Dona Aranha, antes de partir viagem, lá para aquela caverna onde tinha o sol morando no lado leste da floresta, ela foi na margem do rio, pegou argila, moldou um pote e uma tampa. Desceu uma teia até aquela montanha onde estava a caverna, foi deslizando até lá, chegou perto do sol, pegou um pedaço e rapidamente fechou a tampa do seu pote. Voltou deslizando mais uma vez. E antes que os animais começassem a falar, ela começou a escutar: ela não conseguiu, ela não conseguiu. Ela abriu sem responder nada. E dali daquele pote, o sol começou a brilhar como uma fita deslumbrante. E a partir daquele dia, os animais conseguiram saber o que era o calor. O calor e o brilho que vinha do céu. Foi assim que o sol passou a brilhar no mundo. Esse é o nome da história. E a história que eu tenho, que eu contei para vocês, tá nesse livro aqui que eu tenho, chamado O Ofício do Contador de Histórias. É um livro da Gislaine Avelar, uma contadora de histórias, aqui brasileira, e da Ine Sorce, que é uma africana. Tá bem? Então, pessoal, depois eu venho aqui para contar outra história que fala de fé e esperança, porque dias melhores virão. Um beijo.